Olá, estamos hoje aqui num dos corredores da nossa escola para, neste pequeno podcast, abordar um tema de fronteira na área da física e da engenharia. Vamos falar de um chip fotónico que, em vez de eletrões, utiliza luz para as suas tarefas de processamento, das suas implicações na ciência e até na geopolítica mundial. Para vos apresentar este tema, solicitei a ajuda de uma especialista conceituada e renomada desta área, a engenheira física Fotona Ribeiro, também ela habitual frequentadora do Macaco. A engenheira Fotona, depois de uma bela almoçarada, emprestou-nos a sua voz radiofónica artesiana para explicar aos comuns dos mortais como os chineses finalmente descobriram que a luz também serve para algo além de iluminar a secretária meia hora antes do teste de física-química. Engenheira Fotona, diga-nos com todas as letras, estamos perante uma revolução ou apenas mais uma coisa que vamos ter de decorar para o exame? Vamos começar por imaginar uma coisa. E se, de repente, surgisse um novo chip chinês que parece simplesmente ignorar os limites que conhecemos da computação? Uma peça de hardware que faz coisas que, em teoria, ainda não deviam ser possíveis. Foi exatamente assim que alguns engenheiros descreveram o desempenho deste chip. E pensem bem nesta expressão: matematicamente desconfortável. Não é uma coisa que se ouça todos os dias. Capta na perfeição o mistério e, para ser sincero, a preocupação no setor. Não é que seja apenas rápido, é tão absurdamente rápido que parece estar a quebrar as regras do jogo. Bem, o que vamos analisar aqui é precisamente essa anomalia. Estamos a falar de um chip que consegue fazer em tempo real tarefas que normalmente precisariam de salas inteiras de servidores a trabalhar em conjunto. E o mais estranho, falo sem sobreaquecer, sem os problemas que seriam de esperar. É quase como se as limitações físicas que conhecemos tivessem, de repente, deixado de se aplicar. E aqui está o número que está a causar todo este alarido. A alegação é que este chip, a que chamaram chip X, é até 1000 vezes mais rápido, não é o dobro, não são 10 vezes, são 1000 vezes mais rápido do que as GPUs que temos hoje para certas tarefas de inteligência artificial. A grande questão é como é que isto é sequer possível. A resposta, ao que parece, está numa abordagem completamente diferente de tudo o que é convencional. Para percebermos este salto quântico, temos de olhar para a base da tecnologia, a computação fotónica. Ou seja, em vez de eletricidade, usar luz para computar. Ora bem, este quadro mostra o contraste de uma forma muito clara. A computação tradicional, a que usamos todos os dias, usa eletrões. E qual é o problema? Geram imenso calor, perdem energia pelo caminho e, claro, têm um limite de velocidade. O chip X, por outro lado, usa fotões, ou seja, partículas de luz. Isto muda tudo. Significa que opera a frio, é muito mais eficiente e a informação viaja, bem, à velocidade da luz. Basicamente, contorna as barreiras fundamentais da eletrónica. E de forma muito simples, é isto. Em vez de andarmos a empurrar eletrões por fios de cobre, a computação fotónica guia feixes de luz através de circuitos ópticos. É uma mudança de paradigma total. E aqui está o segredo que torna tudo isto possível: o material. Chama-se niobato de lítio em película fina. É este material que permite manipular a luz com uma precisão incrível e, mais importante ainda, permite miniaturizar tudo. Estamos a falar de conseguir meter mais de 1000 componentes ópticos numa única e pequena placa. Ok, agora vamos passar para a forma como este chip foi construído. E é aqui que a história se torna ainda mais inquietante, digamos assim, para os observadores ocidentais. Porque o problema não é só a tecnologia em si, é a forma como está a ser fabricada. A grande inovação da engenharia é o que eles chamam de design monolítico. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Bem, em vez de termos um monte de peças diferentes ligadas umas às outras, aqui toda a lógica, tanto a óptica como a eletrónica, está integrada numa única pastilha de silício, numa única peça. O salto em termos de complexidade de engenharia para conseguir fazer isto é absolutamente massivo. Só para termos um ponto de comparação. No Ocidente, o tamanho típico para protótipos de chips fotónicos anda à volta disto, 4 polegadas. Este tem sido, até agora, o padrão para esta tecnologia quando está em fase experimental. Agora, comparem com o tamanho da wafer de produção piloto chinesa, 6 polegadas. Pode não parecer uma grande diferença, mas no mundo dos semicondutores, aumentar o tamanho da wafer desta forma aumenta exponencialmente a capacidade de produção e a complexidade. É literalmente um salto de uma geração inteira. E o verdadeiro choque vem agora. Enquanto o Ocidente está a produzir estes protótipos, em lotes minúsculos, quase artesanais, a China já tem uma linha piloto a funcionar capaz de produzir 12.000 destas placas por ano. Isto já não é uma experiência de laboratório, isto é escala industrial. E depois há este último detalhe que deixou os especialistas de queixo caído: a velocidade de integração.
Sistemas que antes levavam 6 meses a montar, a calibrar, a pôr a funcionar, agora, com este método, estão operacionais em apenas 2 semanas. E isto não aponta para uma melhoria, aponta para um processo de produção totalmente revolucionário. Então, vamos ver como é que esta tecnologia está a sair tão rapidamente do laboratório para ser aplicada em cenários estratégicos no mundo real. As primeiras unidades não foram distribuídas ao acaso, foram diretas para setores onde o risco é alto, mas a recompensa é ainda maior. Aviação, biomedicina e finanças são áreas onde velocidade de computação extrema pode valer fortunas e onde se está disposto a aceitar riscos controlados para ter essa vantagem. Talvez o mais surpreendente seja a facilidade com que este sistema se integra. Encaixa nos racks de servidores normais, não precisa de sistemas de refrigeração XPTO, nada disso. No entanto, há um senão, um pormenor interessante. Alguns engenheiros relataram modos de falhas estranhos, que ninguém compreende muito bem e que só aparecem depois de semanas de uso contínuo. O que, claro, adiciona aqui uma camada de incerteza e mistério. Então, perante tudo isto, qual foi a reação no resto do mundo? E quais são as implicações geopolíticas de um avanço como este? Esta tabela resume a situação na perfeição. De um lado, o Ocidente, ainda na fase de protótipos experimentais, com produção muito limitada e inconsistente. Do outro, a China, que parece ter saltado uma geração inteira de desenvolvimento, passando diretamente para a produção em escala industrial e para a implementação em setores-chave da economia. E a reação mais reveladora de todas não foi o ceticismo público. Foi o que aconteceu nos bastidores, dentro das gigantes de hardware ocidentais. Um aumento repentino e massivo no investimento em investigação fotónica. Ninguém está a admitir publicamente que está preocupado, mas toda a gente está a correr para tentar recuperar o atraso. O que tudo isto significa é que não estamos só a assistir a uma melhoria gradual da tecnologia. O que parece estar a acontecer é uma mudança fundamental nas regras do jogo, no panorama tecnológico global. E este é o ponto mais importante de todos. A verdadeira vantagem aqui não é apenas o desempenho de um único chip, é o domínio de um novo paradigma de fábrico, um processo que parece ser muito mais eficiente e escalável para hardware avançado, porque no final do dia, quem controla a produção, controla a velocidade da inovação. Esta tecnologia não está apenas a melhorar as velhas regras da computação, parece estar a criar um conjunto de regras completamente novo. Os clusters fotónicos não sofrem das mesmas limitações. Podem crescer, tornar-se mais densos e potentes, sem os problemas de calor e energia que travam a eletrónica tradicional. Cada novo chip que se adiciona amplifica o poder do conjunto. E terminamos com esta pergunta a pairar no ar. Se esta arquitetura consegue mesmo quebrar as barreiras que nos limitaram durante décadas? Se permite a criação de máquinas muito mais poderosas e eficientes. O que mais é que esta tecnologia permite fazer que nós ainda nem sequer imaginamos? As possibilidades são, ao mesmo tempo, fascinantes e desconcertantes. Chegamos então ao fim de mais um podcast, desta vez sobre um tema na fronteira da ciência, em concreto da física. Devo referir que no final deste vídeo poderão encontrar uma infografia resumo sobre esta temática. Como vem sendo habitual, a concessão destes pequenos vídeos são possíveis devido ao uso de plataformas de inteligência artificial desta vez e em concreto das soluções da Google. Resta-nos agradecer à Sra. Engenheira Fotona Ribeiro a amabilidade de comparecer na nossa escola para tornar mais fácil e acessível esta temática que de fácil nada tem. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer comparecer aqui no agrupamento e ser tão maravilhosamente recebida. Confesso que já não estava habituada a entrar nestes ambientes tão desconcertantes. Sempre que necessitarem, estarei disponível para vos ajudar.